Hoje a gente fala sobre trees. Cada vez mais a gente está se aproximando do santo grau das estruturas de dados. A gente pode inserir, excluir, pesquisar em tempo constante. E esse é o nosso objetivo. A gente quer ser capaz de fazer as coisas muito rapidamente. Então vamos dar uma olhada em trees. A gente viu que várias estruturas de dados diferentes lidam com o mapeamento dos chamados key values ou chave-valor, mapeando alguns dados para outros dados para sabermos onde encontrar informações na estrutura. Bem, para arrays, por exemplo, a chave é o índice do elemento e a localização do array 0 ou array 1 e assim por diante. E o valor são os dados que existem naquele local. Então, o que é armazenado na matriz 0? O que está armazenado na array 1 versus apenas 0 e 1, que seriam as chaves. Com a tabela hash é mais ou menos a mesma ideia, mas que temos essa função hash que gera código hash, e portanto a chave é o código hash dos dados, e o valor, especialmente sobre o encadeamento do vídeo, tabela hash, é aquela lista vinculada de dados que faz hashes para esse hashcode, certo? Então, que tal outra abordagem desse método? Que tal um método em que a chave é única, ao contrário de uma tabela hash, onde podemos acabar com duas partes de dados com o mesmo código hash. Então temos que lidar com isso encadeando para corrigir o problema. Tá, então agora podemos garantir que a chave vai ser única. E se nosso valor fosse apenas algo tão fácil como verdadeiro ou falso, e que nos diga se essa informação existe ou não na estrutura. Um booleano pode ser tão simples quanto um bit. Realisticamente, é um byte, mais provavelmente do que um bit. Mas isso é muito menor do que armazenar talvez uma string de 50 caracteres, por exemplo. Assim, as trees, semelhantes às tabelas de hash que combinam arrays e listas encadeadas, tentam combinar arrays, estruturas e ponteiros para armazenar dados de uma maneira interessante e bem diferente do que tudo que a gente viu até agora. Agora usamos dados como um roteiro para navegar nessa estrutura de dados. E se pudermos seguir o roteiro, o script, se pudermos seguir os dados do começo ao fim, saberemos se esses dados existem no tree. E se não podemos seguir o mapa do sentido ao fim, os dados não podem existir. Novamente, as chaves aqui são garantidas como únicas, e assim, ao contrário de uma tabela hash, nunca teremos que lidar com colisões aqui. E não há dois dados com exatamente o mesmo script e o mesmo roteiro, a menos que esses dados sejam completamente idênticos. Bem, se inserirmos John, vamos procurar John, são dados idênticos, certo? Estamos analisando, mas caso contrário, é garantido que qualquer das duas partes de dados tenham roteiros exclusivos por meio da estrutura de dados. Então vamos dar uma olhada em como seria isso de forma visual. Faremos isso tentando criar uma nova estrutura de dados, mapeando os seguintes pares chave-valor, os key values. Nesse caso, não vamos usar algo tão simples quanto o booleano. Na verdade, vamos armazenar uma string, e essa string vai ser o nome de uma universidade. E aqui, a chave será o ano em que essa universidade foi fundada. Todos os anos para as universidades terão 4 dígitos somente. Então, usaremos esses 4 dígitos para navegar para essa estrutura de dados. E veremos novamente como fazemos isso em apenas um segundo. No final do caminho, veremos o nome da universidade que corresponde a essa chave, nesses 4 dígitos. A ideia básica por trás de uma tree é que temos uma rota central. Então pense nisso como uma árvore. Isso é semelhante em ortografia e em conceito a uma árvore. Geralmente, quando pensamos em árvores no mundo real, elas têm uma raiz que está no solo e crescem para cima e têm galhos e folhas. E basicamente a ideia de uma tree é exatamente essa, exceto que a raiz está ancorada em algum lugar no céu e as folhas estão no fundo. É como pegar uma árvore e simplesmente virar ela de cabeça para baixo. Mas ainda ramos, filiais. Esses seriam nossos caminhos. Essas seriam nossas conexões, desde a raiz até as folhas. Nesse caso, esses caminhos, esses ramos, são rotulados com dígitos que nos dizem qual caminho seguir a partir de onde a gente está. Se vimos um 0, a gente desce por esse ramo. Se vimos 1, descemos por outro ramo. E assim por diante. Bem, o que isso significa? Significa que em cada ponto de junção, e cada nó no meio e cada ramificação, existem 10 lugares possíveis para onde a gente pode ir. Portanto, existem 10 ponteiros de cada local. E aqui que as trees podem ser um pouco intimidadores para alguém que não tem muita experiência em ciência da computação antes. Mas as trees são realmente incríveis, e se você tiver a chance de trabalhar com elas e estiver disposto a aprofundar e experimentar, elas são estruturas de dados realmente interessantes de se trabalhar. Por exemplo, se quisermos inserir um elemento na tree, tudo que a gente precisa fazer é construir o caminho correto da raiz até a folha. Aqui está como cada passo ao longo do caminho pode parecer. A gente vai definir uma nova estrutura de dados para um novo nó chamado tree. E dentro dessa estrutura de dados existem duas partes. Vamos armazenar o nome de uma universidade e vamos armazenar uma matriz de ponteiros para outros nós do mesmo tipo. Então, novamente, esse é o tipo de conceito de onde quer que estejamos. Nós em 10 lugares possíveis onde podemos ir. Se vimos um 0, descemos esse ramo. Se vimos 1, este ramo, e assim por diante, e assim por diante. Se dissermos 9, descemos esse ramo. E assim, em cada ponto de junção, podemos ir a 10 lugares possíveis. Portanto, cada nó deve conter 10 ponteiros para 10 outros nós. E os dados que estamos armazenando são apenas o nome da universidade. Então vamos construir uma tree. Vamos inserir alguns itens em nossa tree. Bem, no topo
esse é um nó raiz. Isso provavelmente será algo que você vai declarar globalmente. E você vai manter globalmente um ponteiro para esse nó sempre. Isso vai dizer root equals. E você vai alocar dinamicamente um espaço na memória para esse tree node. E você nunca mais vai tocar nessa root. Toda vez que você quiser começar a navegar, defina outro ponteiro igual à raiz, como o trav, por exemplo, que é o exemplo que a gente mais usou aqui durante o CS50, que você vai usar ele para navegar pela estrutura de dados. Então vamos ver como é que isso pode parecer. Então agora, como é um nó? Bem, assim como nossa declaração de estrutura de dados indicou, temos uma string, que nesse caso está vazia, que não tem nada aqui, e uma matriz de 10 ponteiros. E agora temos um nó nessa tree, não tem mais nada nele, portanto todos os 10 desses ponteiros apontam para nulo. Isso é o que o vermelho vai indicar. Vamos inserir a string Harvard. Vamos inserir a Universidade de Harvard nessa tree, que foi fundada no ano de 1936. Queremos usar essa aqui, 1936, para dizer aonde ele vai armazenar Harvard no tree. Tá, mas como é que a gente faz isso? Pode parecer algo assim. Começamos pela raiz, nós temos esses 10 lugares onde a gente pode ir. A raiz é como qualquer outro nó da árvore. Existem 10 lugares para onde a gente pode ir a partir daqui. Para onde provavelmente queremos ir se a chave for 1636. Bem, há realmente duas opções, certo? Podemos construir a chave da direita para a esquerda e começar com 6, ou podemos construir a chave da esquerda para a direita e começar com 1. É provavelmente mais intuitivo com uma pessoa que lê inglês ou está acostumado com linguagem do ocidente e da esquerda para a direita. Então, se eu quiser inserir Harvard nessa trilha, eu provavelmente quero começar pela raiz, olhando para minhas 10 opções à minha frente e dizendo que quero seguir o caminho 1 pela esquerda. Agora, um caminho é atualmente nulo. Portanto, se eu quiser seguir nesse caminho para inserir esse elemento na variável, eu tenho que localizar um novo nó. Tem um ponto lá e pronto. Basicamente, eu estou em um ponto em que estou na raiz da árvore, ou tree, e há 10 galhos, mas cada ramo tem um portão na frente dele, beleza? Porque não tem mais galho lá, sem passagem segura. Significa que não há nada em nenhum desses galhos. Se eu quiser começar a construir algo, eu quero remover o portão, e remover o portão em frente ao número 1, e quero descer por ele. Eu quero construir outro lugar para eu ir. É isso que a gente tem feito aqui. Portanto, 1 não aponta mais para nulo. Eu disse que é seguro descer aqui agora. Eu construí um outro nó. E quando eu chego a esse nó, eu tenho outra decisão a tomar. Para onde é que eu vou a partir daqui? Bem, eu já desci 1, então agora provavelmente eu quero descer o 6. Certo, mais uma vez, eu tenho 10 locais que eu posso escolher. Então vamos descer o número 6, onde eu passo pelo portão em frente ao número 6 e eu desço até lá. E construo outro nó. E cheguei a um outro ponto de junção. E mais uma vez eu tenho mais 10 opções para onde eu posso ir. Mudei de 1 para 6, então agora provavelmente quero ir para 3. E 3 não há para onde ir, então eu tenho que abrir um caminho e construir um novo espaço para mim. Que então a partir do 3, onde é que eu quero ir? Eu quero descer para o 6. Novamente tive que abrir o caminho para fazer isso, então agora eu usei minha chave para inserir nós de criação e começar a construir essa tree. Eu comecei na raiz, eu desci até 1636 e agora eu estou no fundo daquele node, daquele nó. Você pode ver isso na sua tela, que está destacado em amarelo. É onde eu estou atualmente. A minha key está pronta, eu esgotei todas as posições da minha chave, então eu não posso ir mais longe do que isso. Então nesse ponto, tudo que eu realmente preciso fazer é dizer, ok, é como olhar para o chão, se você estivesse imaginando nesse tipo de caminho com diferentes conexões. Meio que olhando para baixo e meio que pintando Harvard com o spray na mão. Esse é o nome disso. Sabe que isso é o que está naquele local. Bem, se começarmos na raiz e descemos para 1, depois para 6, depois para 3, depois para 6, bem, onde a gente está? Bem, se a gente olhar para baixo, a gente vai ver Harvard. E a gente vai saber que Harvard foi fundada em 1636, com base na maneira que foi implementada essa estrutura de dados. Eu espero que isso tenha sido direto, mas a gente vai fazer mais 2 inserções. E aí eu espero que isso vai ajudar você a compreender melhor esse conceito. Tá, então vamos para outra universidade, vamos para Yale nessa tree. Yale foi fundada em 1701, portanto vamos começar pela raiz, como sempre fazemos, e definimos um ponteiro de travessia. Vamos usar isso para avançar. A primeira coisa que queremos fazer é seguir o caminho 1. Esse é o primeiro dígito da nossa key. Felizmente, porém, não precisamos fazer nenhum trabalho dessa vez. O caminho 1 já foi limpo, já foi feito. Eu limpei anteriormente quando estava inserindo Harvard em 1636, portanto posso descer 1 com segurança e ir até lá. Agora, porém, eu quero ir pro 7 e abrir o caminho no 6. Sei que posso prosseguir com segurança no caminho do 6, mas eu preciso prosseguir no caminho 7. Então, o que eu preciso fazer? Bem, assim como antes, eu preciso limpar o portão, sair do caminho, e construir um novo nó a partir do caminho 7. Assim. Bem, agora eu mudei o 1 e depois o 7, e agora observe, eu estou meio que nesse novo sub-ramo, certo? Tudo que tá o mais de 1, 6 em diante, eu não me importo, eu não estou fazendo nada. Eu estou fazendo 17 coisas. Então agora, a partir do 17, eu tenho que abrir novos caminhos aqui. O próximo dígito da minha key é 0. Eu claramente não consigo chegar a lugar nenhum. Eu acabei de construir esse nó. Então, eu sei que não há caminhos adiantes aqui.
eu tenho que fazer um eu mesmo. Então eu localizo um novo nó e tenho 0. Então, mais uma vez, localizo um novo nó e tem um ponto lá. Mais uma vez, esgotei a minha chave, 1701. Então, eu olho para baixo e pinto o Yale com spray. Esse é o nome desse nó. Então, se eu quiser ver Yale nessa tree, eu começo pela raiz, desço, 1701, e olho para baixo. Se eu vi o spray de Yale pintado no chão, então eu sei que Yale existe nessa tree. Então, vamos fazer mais um. Vamos inserir Dartmouth nessa tree, que foi fundada em 1769. Então, vamos começar pela raiz novamente. Meu primeiro dígito aqui é 1, na chave é 1. E eu posso seguir esse caminho com segurança, porque eu já abri, ele já existe. O próximo dígito da minha chave é 7. Eu posso seguir também com segurança, porque ele também já existe. O meu próximo é 6. A partir daqui de onde eu estou atualmente em amarelo, naquele nó do meio, 6 está atualmente bloqueado. Se eu quiser seguir nesse caminho, eu tenho que construí-lo de novo sozinho. Então eu vou localizar um novo nó e ter 6 pontos lá. Então, novamente, estou desbravando novas trilhas aqui. Então eu localizo um novo nó para que a partir desse nó, o caminho número 9, e agora eu viajo para 1769 e olho para baixo. E adivinha? Não há nada atualmente pintado com spray lá. Eu inseri Dartmouth na árvore agora. E isso é inserir coisas no tree. Agora queremos procurar coisas. Como é que a gente procura coisas no tree? Bem, é praticamente a mesma ideia. E agora é só usar os dígitos da chave para ver se conseguimos navegar da raiz até onde a gente quer ir na árvore. Se chegarmos a um beco sem saída em qualquer ponto, sabemos que esse elemento não pode existir ou esse caminho já teria sido limpo. Se formos até o fim, tudo que a gente precisa fazer é olhar para baixo e ver se esse elemento que a gente está procurando. Se for, sucesso. Se não for, falhamos. Então vamos procurar Harvard nessa tree. Começamos pela raiz, pela root, e novamente vamos criar um ponteiro de travessia para fazer nossos movimentos para a gente. Da raiz, a gente sabe que o primeiro lugar que a gente precisa ir é 1. A gente pode fazer isso? Sim, a gente pode. Se existir, com segurança, a gente pode ir lá. Beleza. Agora o próximo lugar que a gente precisa ir é o 6. O caminho 6 existe a partir daqui? Sim, ele existe. A gente pode seguir o caminho 6. E a gente acaba aqui. Podemos seguir o caminho 3 a partir daqui? Bem, aparentemente sim, ele também existe. E podemos entrar no caminho 6 a partir daqui também? Sim, a gente pode. E ainda não respondemos a pergunta. Ainda há mais uma etapa, que agora precisamos olhar para baixo e ver se isso é realmente, se estamos procurando por Harvard, é isso que encontramos depois de esgotar a chave. No exemplo que estamos usando aqui, os anos são sempre de 4 dígitos, mas você pode estar usando um exemplo que está armazenando um dicionário de palavras. E assim, em vez de ter 10 ponteiros na minha localização, você pode ter 26 ponteiros. Um para cada letra do alfabeto. E existem palavras como bat, que é um subconjunto de bat, por exemplo. E assim, mesmo que você chegue ao final da chave e olhe para baixo, talvez você não veja o que está procurando. Portanto, você sempre deve percorrer todo o caminho, e se conseguir percorrer todo o caminho com sucesso, olhe para baixo e faça a formação final. É isso que eu estou procurando? Bem, olha para baixo. Depois de começar no topo e ir para 1636, eu olho para baixo. Eu vejo Harvard, então sim, eu consegui. E se o que eu estou procurando não estiver na tree, no entanto, e eu não estiver procurando por Princeton, por exemplo, que foi fundada em 1746, e assim, 1743 se torna minha chave para navegar pela tree, bem, eu começo pela raiz e o primeiro lugar que eu quero ir é o caminho 1. Posso fazer isso? Sim, a gente pode. Posso descer o caminho 7 a partir daqui? Sim, a gente pode, isso também. Mas posso seguir a partir do 4 a partir daqui? Isso é como fazer aquela pergunta que eu fiz antes. Posso prosseguir naquele pequeno quadrado que está aqui em amarelo? Não, não tem nada aqui. Não há como avançar no caminho 4. Se Princeton existisse nessa tree, aquele 4 já teria sido liberado antes na inserção. E assim, nesse ponto, chegamos a um beco sem saída. Não podemos ir mais longe do que isso. E sim, podemos dizer definitivamente não. Princeton não existe nessa tree. Tá, então o que tudo isso significa? Tem muita coisa acontecendo aqui. Tem ponteiros em todos os lugares. E como você pode ver no diagrama, há muito nós que só estão voando. Mas repara que sempre que queremos verificar que se existe algo no tree, temos que fazer 4 movimentos. Cada vez que queremos inserir algo no tree, temos que fazer 4 movimentos sempre também, possivelmente malocando algumas coisas ao longo do caminho. Mas quando inserimos Dartmouth no tree, às vezes parte do caminho já pode estar livre pra gente. E assim, à medida que nossa tree fica cada vez maior, temos menos trabalho a cada vez para inserir novas coisas, porque já construímos muitos ramos intermediários ao longo do caminho. Se só tivermos que olharmos para 4 coisas, 4 é apenas uma constante. Estamos realmente nos aproximando da inserção de tempo constante e da pesquisa de tempo constante. A desvantagem é claro que essa tentativa, como você pode perceber, é enorme. Cada um desses nós ocupa muito espaço. E essa é o downside, a compensação. Se quisermos uma inserção realmente rápida, uma exclusão muito rápida, uma pesquisa muito rápida, precisamos ter muitos dados circulando. Ou seja, tem que reservar muita memória e memória para que essa estrutura somente exista. Então, essa é a compensação. É a rapidez pela memória. Mas parece que podemos tê-lo encontrado. Poderíamos ter encontrado o santo grau das estruturas de dados com inserção, exclusão e pesquisas rápidas, constantes. E talvez essa seja uma estrutura de dados apropriada para usar em qualquer informação que estejamos tentando armazenar, exceto
se espaço for algo valioso no seu sistema. Bem, mas por hoje é só. Meu nome é Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.